Olá, bem-vindo! Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos Edcam para iniciantes, modo fresamento, onde eu vou estar mostrando para vocês os recursos desta ferramenta fantástica que é o Edcam. Então eu estou aqui na interface do Edcam aberta, tá? Onde aqui em seção eu posso ver o ambiente que já está em fresamento e por aqui eu posso estar alterando para torneamento ou vice-versa, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou estar mostrando para vocês como fazer um desenho 2D aqui dentro e fazer a usinagem. Então aqui em geometria eu tenho algumas opções de recursos, aqui aparece alguns atalhos que eu posso estar utilizando, ou clico aqui em geometria e me aparece todos os recursos aqui para eu estar utilizando em modo 2D. Eu posso estar utilizando as linhas, tá? Eu tenho em ângulo, horizontal, vertical, múltipla, que eu acho mais interessante, círculo, quadrado, enfim. Aí tem os recursos aqui que você pode estar utilizando. Vou começar então com a opção de retângulo, vou clicar aqui no atalho mesmo, e ele me abre essa janela onde eu vou colocar as informações do tamanho da peça que eu quero. O comprimento, a largura, a profundidade e se eu quero ou não raio nos cantos, tá? Então vou colocar uma geometria de 200 por 200 e uma profundidade de menos 40. Dou um OK e ele aqui já me aparece a peça para eu estar orientando em algum lugar específico. Eu posso dar um clique e ele vai ficar fixo já aí na minha área de trabalho, ou eu posso estar digitando uma coordenada, tá? Digitando aqui Z ou X, então ela me abre essa caixa aqui, onde eu posso estar colocando as orientações da onde eu quero o posicionamento da minha peça ou do meu desenho 2D. Então eu vou botar aqui X 100, Y 100 e Z 0. Dou um OK e ele me posicionou na posição que eu queria, que era ficar o meu zero peça na parte inferior esquerda da minha peça. Venho aqui em cima e confirmo e a peça então fica fixa. Então aí a profundidade da minha peça que eu desenhei, né, 40 de profundidade. Agora eu vou fazer mais um detalhe aqui nessa peça. Novamente o retângulo. E agora eu vou botar uma medida de 50 por 50. Profundidade menos 5 e raio de 8. Dou um OK. Ele me aparece aqui o preview da minha peça. E eu vou estar colocando então a coordenada aqui desse outro desenho sobreposto ao meu primeiro desenho. Então aí a minha peça agora já orientada. Venho aqui em cima, confirmo. E eu tenho então o formato aí da minha peça. Então vou simular aqui que é um maciço e esse outro retângulo menor, uma usinagem de ilha que eu vou estar executando. Vou agora acrescentar uma furação, que no caso aqui eu vou usar para fazer o desenho um círculo. Então eu tenho a opção aqui do raio, vou colocar um raio de 5, então OK. Mesma coisa, ele vai pedir uma orientação. Então aqui eu criei dois círculos, simulando então a furação que eu quero fazer na minha peça 2D. Então a princípio era isso aí, o desenho que eu queria fazer. E agora eu vou criar um bruto para essa minha usinagem. Venho aqui, bruto, vai me abrir essa janela aqui. Caso aqui tiver marcado, você desmarca. Em tipo você vai deixar bruto, tá? Seleciona bruto e a forma em bloco. Aqui você pode estar escolhendo uma cor e dar um OK. Então ele vai pedir a informação do primeiro canto do meu bruto. Vou pegar aqui a minha CPL mesmo e o segundo canto lá em cima. Então tá aí o desenho 2D com o bruto, com as dimensões da minha peça. No caso aqui eu já estou considerando que a minha usinagem vai ser só essa parte da furação e aquela ilha. Então com o bruto criado, eu vou dar sequência agora à minha usinagem. Lembrando que quando eu trabalho em 2D eu não posso criar bruto através dessas opções aqui em cima e nem colocar uma fixação, tá? Podem ver que ela fica translúcida, quer dizer que esses recursos estão desabilitados, pelo fato do desenho ser 2D. Então vou escolher agora um pós-processador para dar sequência à minha usinagem, para eu depois poder gerar o código NC. Então eu vou escolher uma máquina, vou pegar essa primeira aqui mesmo,
e já é uma que já vem com o Edcam. Vou confirmar, confirmar, nome de sequência se você quiser colocar ou não, vou deixar a padrão. Tá aí então o meu pós com o gráfico de máquina e a minha peça posicionada aí na máquina. Então agora eu vou escolher uma ferramenta. Lembrando que características aqui eu também não preciso, que eu já vou usar as características 2D mesmo para fazer a usinagem. Então vou vir aqui agora em usinagem, vou pular a parte de características, vem direto para a usinagem. Posso estar usando operações de fresamento ou eu posso estar usando os ciclos de fresamento. Aqui a diferença é que por aqui eu não tenho tantos recursos para estar utilizando, né? Os recursos já vêm pré-configurados em operações de fresamento e já em ciclos de fresamento eu tenho mais opções de estratégias. Dentro das estratégias eu tenho outros recursos que eu posso estar utilizando, modificando e alterando conforme a necessidade, tá? E para eu poder também estar utilizando os ciclos de fresamento, eu tenho que escolher primeiro a ferramenta, tanto por banco de ferramentas ou por ferramentas, tá? Uma dessas duas opções. E por aqui eu escolho primeiro a característica ou a estratégia de usinagem e depois dentro da estratégia eu vou escolher a ferramenta. No caso aqui eu vou fazer um desbaste, ele vai pedir para selecionar uma geometria e vou selecionar o recurso de um duplo clique para ele pegar a extensão toda, confirmo, ele pede os limites, vou pegar aqui os limites da minha usinagem ou da minha peça, o tamanho da minha peça, confirmo e agora aqui eu vou preencher as configurações que eu quero utilizar. Então aqui eu vou deixar concordante, incremento eu vou deixar 50%, aqui eu vou deixar assim, tolerância eu vou deixar como está aqui, ferramenta eu vou estar escolhendo uma na biblioteca, então uma posição lá no magazine, profundidade, altura de segurança, plano inicial 0, altura de segurança vou deixar com 5, profundidade vai ser menos 5, incremento 2,5, dou um OK e ele gerou então a usinagem dessa ilha aí na minha peça 2D. Vou botar agora um ponto de troca, então agora eu vou fazer os dois círculos aqui que correspondem à minha furação. Vou vir aqui em ferramentas, broca, vou vir aqui em banco de ferramentas, vou escolher uma ferramenta, no caso aqui vai ser uma broca de 10, vou furar já uma furação direta, tá? Não vou usar a broca de centro, aqui é só para fim de demonstração. Vou selecionar, posição que vai ficar no magazine e dou um OK. Agora eu vou vir aqui em furos, linha de construção, furação, os dados de corte, profundidade, altura de segurança, plano inicial, aqui eu vou botar menos 20, incremento eu vou botar de 10, distância de segurança eu vou deixar 1 mm, e o resto aqui eu vou deixar como está, dou um OK, então eu vou selecionar agora minhas características e confirmar, já executou a furação, levo lá para ponto de troca, vou já estar atualizando o meu bruto, e agora aqui também eu já vou aproveitar e vou fazer um chanfro aqui na minha peça, vou vir aqui agora, escolher uma ferramenta, uma fresa para fazer chanfro, seleciono, vou botar uma posição lá no magazine, dou um OK, e agora eu venho aqui em ciclos de fresamento e vou pegar o recurso chanfro, então aqui eu vou deixar concordante, aqui eu vou deixar rebarba, os dados de corte correspondente à ferramenta, vou deixar essas aqui mesmo, profundidade eu vou deixar 1.1, altura de segurança 5, plano inicial 0, controle eu vou deixar como está, início e fim eu vou deixar ativado mínimo e máximo em X, entrada eu vou deixar 90 graus com um raio de entrada de 7, vou deixar entrada e saídas iguais, então eu marco aqui, caso você quer colocar uma entrada e uma saída diferente, você então preenche a saída de um valor e a entrada de outro valor, aqui eu vou deixar igual, e ligações eu vou deixar do jeito que está, dou um OK, e agora eu vou escolher as características que eu quero, no caso eu quero fazer a parte externa aqui, ficou tudo verde a parte externa, eu quero essa parte aqui também, e eu quero os furos, esse e esse, ficou tudo verde, vem aqui confirmo, então ele vai agora mostrar as setas de que lado que você quer fazer a usinagem, então aqui deu para o lado de fora, beleza, mas aqui eu quero para o lado dentro, então eu clico próximo e ele inverte, então fica para o lado interno aqui. E nos furos ele já pegou a minha parte interna. Confirmo mais uma vez, ele vai me dar o ponto final, que é a estrelinha, confirmo,
limites eu não vou utilizar nesse caso aqui. Clico mais uma vez e ele já executou a minha usinagem. Agora vem aqui, ponto de troca, beleza. Eu posso estar simulando por aqui ou eu venho aqui em simulação para eu estar utilizando melhor como é que vai ficar a usinagem. Então agora eu dou um play. Tem aqui o recurso da velocidade que eu posso estar aumentando ou diminuindo conforme eu achar necessário. E está aí então um desenho 2D onde foi criado o bruto, características de usinagem que eu vou estar utilizando para fazer essa peça. Então aí um recurso bem interessante, bem prático, utilizando o próprio EdCAM para fazer um desenho aqui dentro através dos recursos 2D. Então aí o chanfro agora sendo feito de toda a peça para dar o acabamento, usando só recursos 2D aqui do EdCAM. Então um recurso aí bem interessante. Claro que agora nas versões mais novas já temos os recursos 3D para fazer desenho aqui dentro do EdCAM. E a cada versão que está saindo tá os recursos cada vez melhores, tá? Mas eu quero mostrar essa questão do 2D que muita gente ainda gosta de usar, dependendo da peça, ou dependendo da necessidade. O dia a dia, de repente, a pessoa prefere assim, enfim. Então tem um recurso aqui bacana que pode ser utilizado aqui dentro do EdCAM em modo fresamento, aí o 2D, e fazer uma usinagem de uma peça aí usando só esses recursos. Então esse aqui foi o primeiro vídeo desse modo fresamento que eu queria mostrar para vocês, então, de um desenho 2D criado e feito a usinagem aqui dentro. Vou sair fora aqui, gerar o código NC, lembrando que esse aqui é um pós que já vem com o EdCAM, então tá aí a usinagem da peça, então, e aqui a configuração NC para ser levado para a máquina e para poder executar essa peça. Espero que tenham gostado. Comentem, deixem o seu like e até a próxima.